Gente, precisamos falar de lojas americanas, tudo o que está acontecendo com a empresa e como que isso vai afetar e muito os fundos imobiliários. Porque sim, eu tenho que ser bem sincera aqui e falar que pode dar muita merda, pode dar ruim sim. E eu até comentei um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram e resolvi trazer esse vídeo um pouquinho com mais detalhes explicando os motivos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e nesse vídeo a gente vai falar de um dos maiores rombos da história da nossa Bolsa de Valores brasileira. O caso aí famoso da Americanas. Para quem não entendeu muita coisa, o que está acontecendo com as lojas americanas? No dia 11 de janeiro de 2023, eles publicaram um fato relevante, dizendo que foram detectados inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados nos exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022. O que isso daqui quer dizer? Que, contabilmente, a Lojas Americanas estava falando que ela devia menos do que ela realmente deve lá para os fornecedores. E quando ele fala aqui de exercícios anteriores, para quem não tem muito conhecimento de contabilidade, ele está falando de anos anteriores, do exercício ali que ele faturou no ano. Então, em anos anteriores já estava tendo inconsistência. O que seriam essas inconsistências? Alguma merda que ele estava fazendo que não estava lançando direito. E aí colocou aqui, ó, numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam de dimensão de 20 bilhões na data base do dia 30 de nove de 2022, ou seja, eles analisaram até essa data. E o negócio ainda continua. A companhia estima que o efeito caixa dessa inconsistência seja imaterial. Estão dizendo para você assim, olha, achamos inconsistências, achamos BOs aqui e o negócio é tão profundo que não dá nem pra gente calcular. Inicialmente foi 20 bi, mas pode ser que seja mais. Qual que é o problema disso daqui? Primeiro, passaram por auditorias internas e passaram por auditorias externas. Como que ninguém viu isso daqui? E os auditores, que é quem fiscaliza ali, quem fala se a contabilidade está fazendo tudo certinho mesmo, por que contabilidade? Porque é a contabilidade que vai lançar quanto que é a dívida e quanto que é o valor que entrou de receita para a empresa, né? Em valores ali. Então, o que acontece? Tudo isso passa por auditorias, por pessoas ali conferindo se aquilo ali tá certo mesmo. E essas auditorias passaram por várias e nenhuma encontrou essas inconsistências aí. Então, o primeiro ponto que ficou foi em cima das auditorias, porque são auditores famosos e que deixaram passar isso daí. E aí, por conta disso daí, o CEO da empresa resolveu dar no pé. Em resumo da obra, ele chegou lá e falou assim, vamos dar uma olhadinha aqui na contabilidade. Deu uma olhada, viu a merda e falou, tchau galera, tô saindo. E aí, para piorar a situação, o que aconteceu? Depois de 3 dias desse fato relevante aí, saiu um novo dado de que não era 20 bilhões de reais, era mais de 40 bilhões de reais. E pasmem, eu não fiquei surpresa. Vou mostrar o porquê para vocês. Eu não fiquei surpresa por conta dos dados que a Americana já vinha apresentando. Atualmente, ela é um grupo, né, que é ali a B2W, tem várias lojas americanas, tem outras empresas ali do grupo. Mas enfim, quando a gente faz uma análise rápida da Americanas, a gente consegue ver isso daqui, ó, que ela tem uma dívida sobre EBITDA. Isso daqui não tá ajustado com os 20 ou com os 40 bilhões não, tá? Isso aqui antes dos 40 bilhões. Ela tem uma dívida acima de 2 vezes o EBIT da empresa, ou seja, o caixa da empresa, e ela tem uma dívida líquida sobre o EBIT de mais de 7 vezes. Isso daqui é extremamente alta. Lembra que eu sempre falo para vocês, eu aceito no máximo 3 vezes isso daqui? Então, isso aqui já tá o dobro do que eu aceito pagar, mais que o dobro, né? E quando a gente olha para margem líquida, que é o que eu sempre falo para vocês, que é uma das coisas mais importantes no meu ponto de vista, porque isso aqui é o quanto sobra de verdade para a empresa. Tipo, a cada 100 reais que eu vendo, quanto é que sobra para mim? No mínimo, na minha opinião, tem que sobrar ali próximo de 10%. E
as margens, ó, várias vezes foram negativas. Isso significa que ela vinha dando prejuízos, ó. Isso daqui, ó, prejuízo de 2011 a 2019, só prejuízo. Então, isso daqui sem contar com as inconsistências. E aí, quando a gente desce um pouquinho aqui, eu gosto de dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Patrimônio da empresa, patrimônio líquido, que é basicamente o que vale ali aquela empresa. Ela vale 15 bi. E só de dívida ela tá com mais de 40 bilhões. Ou seja, quantas vezes isso daí? Então, é um ponto de muita atenção. E aí, para muita gente, vai falar assim, uai, Mary, mas então você não ficou surpresa com os 40 bi? Eu não fiquei surpresa com o estado grave que ela vai se enfiar, porque as margens já são muito pequenas desde muitos anos, ela tem muitos anos tendo prejuízo, tá? Agora, com os 40 bi, isso sim chocou e muitas pessoas, tá? Isso não é algo comum de se acontecer na Bolsa de Valores. E aí, uma das coisas que falaram assim, não, para resolver a gente vai fazer isso aqui, é lançar novas ações, vender mais, uma parte maior ali da empresa para captar mais recursos e quitar essa dívida. Porém, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Free float, ou seja, quantos por cento da empresa já está na mão dos acionistas? 67%. Se ela vende mais ações na bolsa, que hoje está por volta aí dos quase R$2, um e pouco aqui, 1,90, o que vai acontecer? Vai acontecer que, mesmo que ela venda todo o restante aqui que ela tem em ações, não vai dar para pagar a dívida dela. E aí, no que isso vai resultar? Numa recuperação judicial. E aí, diferente do que a maioria fala, nenhuma empresa, principalmente as listadas em bolsa, já declara falência e pronto, fechou, acabou. Normalmente é um processo. Elas falam, levantam a bandeirinha e falam assim, gente, não dou conta de pagar minhas contas, entra em recuperação judicial, entra uma equipe jurídica ali e fala, não, vamos pagar isso, vamos fazer aquilo para tentar organizar isso daí. É como se fosse o governo ali falando assim, não, empresários, vamos dar incentivos para vocês. Mas é uma equipe jurídica, tá? Que controla ali, toma o controle e fala, não, agora a gente vai ter que renegociar tudo aqui. Então, pergunta que não quer calar. Americanas vai falir? Americanas faliu já? O que está acontecendo? Ela ainda não faliu, mas ela vai ter que entrar nesse processo de recuperação judicial para tentar se recompor ali, e pelo tamanho desse rombo aí, dessa inconsistência, vai ser meio difícil ela conseguir se recuperar de uma forma ali muito rápida, tá? Isso vai levar um processo muito maior do que muita gente tá esperando que vai acontecer, tá achando que vai ser simples, e não é bem assim. Como eu já mostrei aqui pra vocês, mesmo que ela faça novas emissões de ações ali, talvez ela não consiga captar tudo o que ela quer de dinheiro para pagar essa dívida, ela vai ter que fazer mais dívidas para quitar ainda mais isso daí. Então tá muito complicado para lojas americanas. Que, para quem não sabe aí, é a Amer3, tá? Quem quiser dar uma pesquisadinha sobre ela depois aí, dá uma olhadinha lá. E aí, se você olhou para tudo isso e falou assim, ah, eu tô de boa, eu só invisto em fundos imobiliários, eu te convido então a pesquisar um pouquinho sobre o que vai acontecer com as próprias dívidas dela. Como que a Americanas vai pagar os galpões que ela aluga lá dos fundos imobiliários para ela fazer toda a logística e vender os produtos dela? Muita gente não se tocou disso daí, e tem alguns fundos imobiliários que têm uma concentração grande de lojas americanas no seu portfólio. Lembra que eu sempre falo para vocês? Evita investir em fundo imobiliário que tem uma concentração muito grande em um único inquilino. E quais que são esses fundos imobiliários? Eu peguei aqui alguns do setor de logística, tá? Tem outros. Para saber isso daí, você tem que entrar no relatório gerencial, igual eu sempre mostro para vocês. Vai lá no Funder Explorer, vou deixar o link na descrição, tá? Mas vai lá no Funder Explorer, digita o nome dos fundos que você tem e dá uma olhadinha nisso daí se você ainda não olhou, tá? Importantíssimo aqui. A gente tem aqui o GGRC, que só de lojas americanas tem aqui, ele dá aqui o dado de novembro, que é 19%, quase 20%, e dá o dado semestral, que é 17,57%. Por que isso aqui? Alguns inquilinos do GGRC11, eles pagam semestralmente, então isso aumenta ou diminui a concentração nos demais. Conseguiu entender? Então, o que acontece?
Vamos colocar uma média aqui de 18%. O fundo imobiliário GGRC11 tem uma concentração de 18% lá nas Lojas Americanas. Lojas Americanas entrando em recuperação judicial, a primeira coisa que ela vai fazer pode ser que deixe de pagar isso daqui. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai começar a cair, ou seja, o rendimento do fundo vai começar a cair. Vendo toda essa situação e tentando entender também os investidores, o GGRC soltou um comunicado falando, olha aqui, ó, vou ler para vocês. No dia 11/1, o fundo teve conhecimento do fato relevante e ampla divulgação na imprensa da questão lá das Lojas Americanas, sendo a própria empresa estima um impacto contábil na ordem de 20 bilhões, que a gente já sabe que já aumentou 3 dias depois, já dobrou esse valor. E aí, o que ele fala? Olha, o contrato de locação do centro de distribuição lá de Uberlândia, que é o que está alocado lá para Americanas, localizado no município de Uberlândia, tal, Minas Gerais, ele dá aqui os dados do contrato, fala aqui, ó, atualmente locado para B2W, companhia digital, empresa do Grupo Americanas, ainda não foi cedido em sua totalidade para o fundo. Por quê? O GGRC foi lá e comprou um imóvel que estava alugado lá para Americanas do HGLG. Então ele pegou um imóvel ótimo, fez uma boa compra e carregou junto o inquilino meia boca, digamos assim, porque aqui ele não teve muita sorte. Ele já teve o caso da Covolan, que ele teve um problemão, e agora ele tá com o caso das Lojas Americanas. Mas o que ele tentou dizer aqui? Olha, esse contrato, ele é atípico. Então, se a Lojas Americanas deixar de pagar, ela vai ter que pagar uma multa de quase 100% do contrato. Então, para eles não é viável deixar de pagar isso daqui. Já mostrando para os investidores, olha, dá uma acalmada no coração, só que ainda assim é uma possibilidade, pode sim acontecer e a Americanas pode deixar de pagar esses aluguéis aqui, tá? E o que acontece? Ele já falou aqui que o fundo não tem totalmente esse imóvel, então se ele tiver prejuízo ali por conta disso, não vai ser de 100%, porque ele ainda não terminou de pagar esse imóvel, e que ele vai fazer tudo bonitinho para que isso não aconteça. O grande ponto aqui é que se a Lojas Americanas sair desse fundo imobiliário, desse imóvel do fundo imobiliário aqui, ele ainda vai conseguir alugar isso de uma forma tranquila, porque é um bom imóvel, mas até que tudo se resolva, o fundo pode sim ter esse prejuízo. E aí, a gente dá uma olhadinha também aqui na cotação. Nos últimos 5 dias, o fundo caiu mais de 3%, tá? Se a gente... Ah, não, só 3% só hoje. Nos últimos 5 dias, o fundo caiu mais de 9%. Por quê? Por conta dessa concentração nas Lojas Americanas. E quando a gente olha, não é só nas Lojas Americanas que ele tem concentração, é na Ambev, que, diga-se de passagem, tem sócios em comum com a Lojas Americanas, se não me engano, vocês podem dar uma pesquisada nisso depois. E tem também aqui uma concentração nesse outro inquilino de 10%. Então é um ponto, sim, de muita atenção. Já que tá dando merda, vamos analisar tudo, né? E quando a gente vai para um outro fundo imobiliário, que é o XPLG11, meninos. Gente, de logística também, que tá com essa concentração. Ele tem aqui, ó, B2W, que é ali do Grupo Americanas, 8%. Então, 8% do XPLG pode cair aí nos rendimentos. Não tô falando que vai, não. Tô falando que pode, tá? Que fique bem claro isso aqui. E, além disso, ele tem Via Varejo, 17%. E a Via Varejo também é do setor de varejo, que tem margens daquele tamanhozinho lá e que já teve muitos problemas. Então, essa concentração aqui, por mais que não tenha acontecido nada, só tenha acontecido aqui nas Lojas Americanas, também acende um alerta aí pra gente. Por conta disso, nos últimos 5 dias, o XPLG caiu aqui mais de 2% também. Um outro fundo imobiliário que também tem aí os seus inquilinos, uma concentraçãozinha lá nas Lojas Americanas, é justamente o LVBI, queridinho de muitos por aqui. E aí a gente tem aqui, ó, B2W, que é lá do Grupo da Americanas, 7%. Então, 7% dos rendimentos do LVBI pode ser comprometido. Outro fundo que, diga-se de passagem, eu também tenho em carteira, eu tenho tanto o GGRC quanto o BRCO em carteira, e o BRCO também tem uma concentração aqui de 6%. Não sei se está dando para ver aqui, porque está minúsculo esse negócio do relatório, mas 6% aqui
de concentração de receita vindas das lojas americanas. E, além disso, ele já tem aqui o Grupo Pão de Açúcar com uma concentração bem alta. Então, a minha posição nesses dois fundos é pequena justamente por causa dessa concentração. Mas, ainda assim, a gente tem que analisar e ver se faz sentido para a nossa estratégia colocar isso daqui na nossa carteira. Concentração de receita é o que eu sempre falo para vocês. Pode dar errado. Porém, nos últimos 5 dias, tá? Que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 16, então já tem uns diazinhos que saiu esses fatos relevantes. Eu tava esperando para gravar para vocês para ver o que ia acontecer, mas o BRCO caiu aí bem pouquinho, menos de 1%. Só que isso daqui é até começar a cair os rendimentos, porque na hora que começar a cair os rendimentos, as pessoas vão se questionar o porquê e vão começar a entender que isso aqui afeta muito o fundo. O que eu, Mari, pretendo fazer com os fundos imobiliários que eu tenho e que estão aí com uma concentração lá nas lojas americanas de dinheiro vindo deles? Eu pretendo deixar eles de quarentena ou, dependendo, até vender. Vender porque eu não acredito que aqueles fundos vão conseguir ter bons rendimentos ou que eles não vão receber das lojas americanas? Não. Vender porque eu sei que eles vão cair e vão cair muito, porque essa história das lojas americanas não vai acabar aqui. Isso vocês podem ter certeza, tá? Porque quando encontra inconsistências desses tamanhos assim, o negócio é sempre mais embaixo. Então a gente tem que ficar preocupado, sim. E eu acho que esses fundos têm imóveis muito bons que eles podem despejar aí as lojas americanas e alugar para outros inquilinos, que vai dar bom. Mas até que isso aconteça, eles vão cair e muito. Então eu posso pensar ali no futuro, vender eles e depois comprar, quando eles tiverem uma queda ainda pior, recomprar esses mesmos fundos imobiliários, porque eu sim acredito neles. Para quem já me acompanha, eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo que eu mostro quando que eu faço venda dos meus fundos imobiliários. Inclusive eu vou deixar no final aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha, combinado? Então, se você ficou até aqui, deixa nos comentários se você tem alguns desses fundos imobiliários ou outros fundos imobiliários que tem aí como inquilino a lojas americanas, que eu quero saber de vocês, e o que vocês pretendem fazer com esses fundos imobiliários, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal e tchau!